Ok, então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Pessoal que está aqui presencialmente, também o pessoal que está remotamente via Meet. Hoje nós temos a 7ª palestra das Physiotalks e é um prazer apresentar para vocês o Halley Caixeta de Oliveira, que prontamente disse que sim, aceita palestrar na Physiotalk. Então, muito obrigado, Halley, pela tua disponibilidade. E só uma apresentaçãozinha rápida do Halley. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, doutorado em Biologia Funcional e Molecular e pós-doutorado em Fisiologia Vegetal. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Londrina, orientando pelos programas de pós-graduação em Ciências Biológicas e também em Agronomia. E tem experiência nas áreas de Bioquímica e Fisiologia Vegetal, atuando principalmente com ecofisiologia vegetal, óxido nítrico, metabolismo do nitrogênio, estresses abióticos e aplicação de nanotecnologia na agricultura. Halley, muito obrigado pela tua presença, e pena que não é presencialmente, né? Quem sabe em outro momento a gente consiga te trazer para cá, para palestrar novamente. E se tu quiseres, então, apresentar a tua tela. Tá, joia, obrigado, Raul, tá, agradeço pelo convite, né, ao Raul, a todo o pessoal aí do programa de pós-graduação, né, é um prazer poder dar, mesmo à distância, né, participando aí da disciplina e também dos Physiotalks, né, acho que é uma iniciativa bem interessante, né, para divulgar a fisiologia vegetal no Brasil, né, achei muito bom, parabéns pela iniciativa. Então vou arrumar minha tela aqui, compartilhar minha tela. Tá dando para ver aí? Sim, perfeito. Tranquilo, então. Então, eu vou falar um pouquinho hoje, então, né, sobre essa temática de nanotecnologia aplicada à agricultura e à restauração florestal. Como o professor Raul comentou, eu sou o professor Halley Caixeta de Oliveira, aqui do Departamento de Biologia Animal e Vegetal, do Centro de Ciências Biológicas, na Universidade Estadual de Londrina, né. Eu faço parte aqui do Laboratório de Ecofisiologia Vegetal. Então, nesse laboratório, a gente atua em diferentes linhas de pesquisa, tá? Então, a gente tem atuado avaliando as estratégias de uso de nitrogênio por espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, também estudando as respostas de plantas a estresses abióticos e também avaliando a efetividade de diferentes soluções baseadas na natureza para aumentar o crescimento vegetal e a resistência de plantas a estresses abióticos. Aí, e a gente está, né, nosso laboratório está inserido em diferentes redes de pesquisa nacionais, né, como recentemente o INCT Nanoagro, né, o INCT que foi aprovado, Nanotecnologia para Agricultura Sustentável, né, aqui no Paraná, há várias redes de pesquisa, né, estão organizadas nesses NAPs, né, que são os novos arranjos de pesquisa e inovação. Então, nós estamos inseridos nesse NAP Biodiversidade, no qual se insere o projeto Restore, que envolve desenvolvimento de solução baseadas na natureza para melhorar o reflorestamento, também o recurso nessa biotecnologia, um projeto ecológico de longa duração da Mata Atlântica Norte do Paraná, e também o Agritech Simbiose Lab, em parceria com o pessoal da UniOeste, e outros projetos do CNPq. Então, a gente faz parte de várias redes de pesquisa, né, atuando em diferentes linhas. Aqui hoje, né, eu vou focar mais na questão, né, de estresses abióticos e soluções baseadas na natureza. Falando em estresses abióticos, nós avaliamos diferentes, né, respostas de plantas, tanto de interesse agrícola quanto de espécies arbóreas utilizadas em reflorestamento, a diferentes estresses abióticos, né, decorrentes tanto, né, desse cenário de mudança climática e de contaminação ambiental. Por exemplo, estresse luminoso, né, a gente faz bastante pesquisa avaliando como, né, mudas arbóreas, né, como que elas se aclimatam à transferência para o sol pleno, pensando no aumento de qualidade quando na transferência por campo, também poluentes, né, como planta, nesse exemplo aqui, plantas de soja crescendo em solo contaminado com atrazina, também aumento de temperatura, e bastante coisa. Acho que o estresse com o qual a gente mais tem trabalhado aqui, que é o estresse hídrico, a seca. E nesse contexto, além de estudar como diferentes espécies respondem a esses fatores de estresse abiótico, nós também temos testado diferentes soluções baseadas na natureza para aumentar o crescimento vegetal
e a resistência a esses estresses. Então, tem sido testados, nós temos testado diferentes, por exemplo, micro-organismos associativos, né? Então, nesse projeto Restore, que está em parceria aqui do pessoal do Brasil, França, Alemanha, estão sendo prospectados diferentes micro-organismos associativos de solo florestal, com potencial para promover o crescimento de plantas e proteger contra o estresse hídrico, né? Algo que a gente tem sido bastante testado aqui. Também biomateriais compostos, em parceria com os professores, o André Oliveira, a Suzana Mali, o Fábio Yamashita, aqui também de outros departamentos da UEL, em que eles têm desenvolvido tubetes feitos, biodegradáveis, feitos a partir de resíduos da agroindústria, espumas contendo bactérias, hidrogéis também, algo que a gente tem testado também aqui, e o foco da nossa fala de hoje, que é a nanotecnologia, né? Diferentes soluções baseadas em nanotecnologia, tanto com o objetivo de ter mudas arbóreas de maior qualidade para programas de reflorestamento, quanto também ao aumento da produtividade agrícola através de práticas mais sustentáveis. Então, hoje eu vou focar especificamente na nanotecnologia, nessas pesquisas que temos feito na área de nanotecnologia. Só uma pequena introdução, né, sobre a nanotecnologia, né, o que é a nanotecnologia, né, ela é definida como o estudo e a manipulação da matéria na escala nanométrica, né, então se a gente pensar nessa representação aqui de escala de tamanho, né, então um nanômetro, para ter ideia, seria o quê? Na faixa aqui de um tamanho de um vírus, né, se a gente olha na escala micro, por exemplo, né, seria o tamanho de células, né, bactérias, né, a nanoescala ficaria aqui na faixa de tamanho, né, de 1 a 100, a 1000 nanômetros, né, isso é uma coisa que ainda é em discussão, né, a legislação europeia considera de 1 a 100 nanômetros, mas muito do que a gente observa ainda características de nano, né, características interessantes em partículas ali de 100, 300, 500, 700 nanômetros, então seria essa faixa de tamanho aqui, né, da escala nanométrica que a gente tem trabalhado, tá? E uma frase, isso, né, uma coisa bem famosa relacionada a nano, né, o Richard Feynman, numa palestra famosa aí, em 1959, que ele disse isso, né, tem muito espaço lá embaixo, né, tem muito que ser trabalhado lá embaixo, ele foi considerado tipo um dos profetas, um dos visionários da nanotecnologia, de que teria essa manipulação, esse estudo da matéria nessa escala, nessa faixa de tamanho, poderia ter grandes aplicações, né, e é o que está acontecendo aí hoje, aí, né, começou aí mais no final do século passado, agora mais nesse século, realmente tem aparecido várias aplicações, né, dessa nanotecnologia, do estudo da matéria nessa escala de tamanho, né, e a gente pode pensar assim, por que é interessante, né, se a gente for pensar uma nanopartícula aqui, que tem, sei lá, 100 nanômetros, e a gente pensa uma célula nossa que está na faixa de micrômetro, se a gente for pensar, realmente é uma escala de tamanho que favorece essa interação com a célula, né? É algo que fica numa escala de tamanho que favorece essa interação com as nossas células, com células vegetais, enfim. Então, é algo interessante. E uma coisa interessante dos nanomateriais é que o menor tamanho, nessa faixa de tamanho, altera as propriedades desses materiais. Então, esses materiais, muitas vezes, nanomateriais, tem propriedades, funções diferentes ao mesmo material numa escala de tamanho maior, né? E algo que é bem evidente nisso é a questão da área superficial específica, né? Então, se a gente pega um cubo de 1 centímetro de aresta, né? Ele tem 6 centímetros quadrados de área superficial, área de interação. Isso significa área de interação, né? A área que é capaz de interagir. Se a gente dividir esse cubo em cubos de 1 nanômetro de aresta, a gente passaria a ter 60 milhões de centímetros quadrados, ou seja, aumentou muito a superfície, a área para contato, a área para interação. Então, isso favorece muito a atividade desses materiais, né, a capacidade desses materiais em interagir com o ambiente ou com seres vivos. Então, e há uma variedade enorme de nanomateriais que estão disponíveis, né? Eu só estou citando aqui alguns que têm tido, né, têm tido aplicações importantes na agricultura, como os materiais baseados em carbono, nanopartículas metálicas, que de longe são os mais aplicados, mais famosos, o que a gente vê mais artigo é com nanopartículas metálicas, né? E também nanopartículas poliméricas, né? Nanopartículas poliméricas. Aqui na minha apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho do que nós temos, né, nosso grupo de pesquisa tem atuado nesses diferentes tipos de nanomateriais. Nós temos atuado principalmente com nanopartículas poliméricas, sejam nanopartículas poliméricas contendo regulador de crescimento, ou agroquímicos, íons metálicos. Então, eu vou focar primeiro, né, vou contar um pouquinho do histórico, como é que a gente começou a trabalhar com essa temática, e depois eu vou falar também de alguma coisa que a gente tem começado a trabalhar, né,
pontos quânticos de carbono, com parceiros lá do Mato Grosso, com nanopartículas metálicas também, tá? Então, começando com as nanopartículas poliméricas, qual que é o interesse, né, de você usar, de você nanoencapsular um agroquímico, né? Então, a gente pode pensar assim no herbicida, no regulador de crescimento, um fungicida, um inseticida. Qual que é a vantagem de você colocar esses bioativos dentro de uma nanocápsula ou de uma nanopartícula polimérica, né? Uma das vantagens é a questão da liberação controlada, né? Então, você vai ter uma liberação gradual dessa molécula ao longo do tempo, em vez de ter ela, né, em grande quantidade de uma vez. Também a proteção contra a degradação, né? Então, algumas moléculas, alguns bioativos são muito sensíveis à degradação, e isso protege, né? Ao colocar uma cápsula polimérica em volta, você gera uma proteção contra a degradação prematura. Algumas questões de solubilidade podem ser resolvidas também, né? E com isso, acaba aumentando a eficácia, né? Você consegue ter melhores efeitos, muitas vezes com menores doses, e ao mesmo tempo associado a uma menor toxicidade a organismos não alvos, né? E outra coisa interessante também é que esse polímero, né? Você pode usar diferentes tipos de polímero, com diferentes tipos de carga, e com isso você pode modular a interação, mudar a interação desse material com a planta e levar a uma melhor entrega, a uma entrega mais efetiva, uma melhor absorção. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso ao longo dessa fala. Pensando nos polímeros, né, então é muito importante a escolha do polímero, né, usar polímeros biodegradáveis, biocompatíveis, para a síntese dessas nanopartículas poliméricas, né. Então tem inúmeros trabalhos, né, utilizando alginato, a zeína, que é uma proteína do milho, né, alguns carboidratos como amido e ciclodestrina. A gente tem trabalhado muito com quitosana, né, que é um polímero derivado da quitina, muitas vezes extraída de casca de camarão, né, ou seja, a partir de um resíduo da indústria do mar, você pode produzir esse polímero, né, e também celulose, lignina também tem começado a ser utilizada. Então, são diferentes polímeros que podem ser utilizados, eles têm diferentes características, diferentes cargas, atividades biológicas. Muitas vezes o próprio polímero pode também ter uma atividade biológica benéfica na planta, como o caso da própria quitosana, né, ela por si só, a quitosana, por ser derivada da quitina, a planta entende como ela funciona como aliciador na planta, né? Ela por si própria já induzir uma resposta de defesa contra fungos, contra patógenos, né, gerar uma resposta de defesa e com isso também ter efeitos benéficos. Ao longo, então, da nossa pesquisa, a gente tem trabalhado em parceria com diferentes grupos, né, principalmente de pessoal da química, né, testando diferentes tipos de nanomateriais, de nanopartículas poliméricas, por exemplo, nanopartículas de quitosana com ácido giberélico, quitosana com doador de óxido nítrico, poliepson, caprolactona e zeína ou zeína com atrazina, um herbicida, com óleo de nim, cobre. Então, a gente tem testado diferentes, né, nanopartículas poliméricas. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês da história, assim, como é que eu comecei a trabalhar com esses nanomateriais, tá? Começando aqui com essa história da atrazina, né? Essa história com a atrazina, na verdade, começou, né? A atrazina, né, para quem não conhece, é um herbicida muito aplicado aqui no Brasil, né? Tanto na cana, no milho, é um herbicida muito aplicado no Brasil, ainda nos Estados Unidos, e ele é conhecido por causar muitos efeitos deletérios ao meio ambiente e à saúde humana, né? Tanto que ele já foi banido na Europa, em alguns países, né? E aí foi quem, né? O doutor Leonardo Fraceto, professor da Unesp, lá de Sorocaba, né? Ele que comecei a trabalhar com nanotecnologia a partir da parceria com ele já tinha tido alguns trabalhos em nanoencapsulando a atrazina, né, usando essa PCL, né, essas nanopartículas de PCL, a poli, epson, caprolactona, né, e ele já tinha observado que o fato dessa da atrazina estar encapsulada reduzia o seu efeito genotóxico, né, então se você vê aqui, por exemplo, que é um estudo, né, que já da época, né, de 2012, né, com células humanas, né, você vê que quando você usa a atrazina encapsulada, a atrazina ela tem, então, esse efeito genotóxico, e quando você encapsula, esse índice diminui, né, então mostrando que a encapsulação já levou, pelo menos, a redução desse efeito deletério sobre células humanas, né, dessa toxicidade dela para a saúde humana. E aí que a gente começou essa parceria, né, que o Léo, na época, me procurou, eu ainda estava na Unicamp, estava terminando meu pós-doc lá na Unicamp com o professor Sodek, e o Léo me procurou, né, de testar isso em planta, né, então será que
tá bom, ele é menos tóxico, formou uma nanopartícula, libera gradual, e aí, na planta, né? Será que ela vai ser mais eficiente em matar, né, as plantas-alvo? E aí nós começamos um trabalho com a mostarda. A gente usou plantas de mostarda, né, a Brassica juncia, como modelo, e a gente testou em pós-emergência, ou seja, aplicou o herbicida, né, com a planta já mais desenvolvida, né? Aí, tivemos resultados bem surpreendentes, né, que é o controle com água, né, a nanopartícula sem a atrazina não teve, né, grandes efeitos, e foi bem interessante quando a gente usou, né, comparou a atrazina convencional, né, a comercial, sem ser nanoencapsulada, e comparou com a nanoatrazina. Vejam que a atividade herbicida foi muito mais eficiente, né? A gente conseguiu ter um controle muito melhor da planta usando a nanoatrazina em relação à convencional. E aí nós pensamos, se a gente diluir, se a gente colocar uma dose menor uma dose menor, será que ela consegue manter essa atividade herbicida? Então a gente passou de uma dose que era de 2.000 gramas por hectare para 200 gramas por hectare, ou seja, reduziu em 10 vezes a dose de atrazina e manteve essa atividade herbicida, ou seja, com 10 vezes menos atrazina ativo, a gente teve um controle pós-emergência da mostarda igual à atrazina convencional na dose cheia, né? Mostrando, então, um grande aumento de eficiência do herbicida pela nanoencapsulação. E aí a gente fez várias análises fisiológicas para comprovar isso, né? Então, se vocês veem aqui eu estou comparando aqui é o FVFM, não, a atrazina inibe o fotossistema 2, então ela foi um modelo muito bom, e a gente avançou muito nesse modelo, porque ele é muito fácil você ver a atividade dele, porque ela inibe o fotossistema 2, né? Então, quando a gente trata uma planta com atrazina, vocês veem que a atividade do fotossistema 2 diminui. Se eu uso aqui a nanoatrazina, diminui mais ainda, ou seja, teve uma queda maior da atividade do fotossistema 2. E com ela diluída 10 vezes, eu levei ao mesmo efeito na atividade do fotossistema 2 do que a atrazina convencional na dose cheia, né? E isso foi observado ao longo de outros tempos, né? Mostrando, então, que era possível reduzir em 10 vezes a dose de nanoatrazina, mantendo a mesma atividade do herbicida, a mesma atividade herbicida que a atrazina convencional, né? E depois, né, foram feitos testes também aqui no milho, para ver que seria uma planta não alvo da atrazina, né, para ver se ela não iria matar o milho, né, e realmente não observamos nenhum sintoma. O que a gente observou que, ok, no primeiro dia, quando você trata, você tem uma queda aqui, ó, maior da atividade do fotossistema 2, com a nanoatrazina, mas a planta se recupera, com 4 dias já está recuperada, não tem efeito na massa seca do milho, então mostrando que não causou efeitos deletérios persistentes do milho, então manteve a seletividade no milho. E aí a partir daí eu comecei também a orientar, né? Ali foram meus primeiros trabalhos na UEL, e aí aqui eu já comecei a orientar alunos nessa temática, né? Aqui, e aí vários alunos foram testando a efetividade dessas nanopartículas em outras plantas-alvo. Então, por exemplo, aqui foi o TCC de um aluno do Gustavo, junto com o Diego, que estava no mestrado na época. A gente mostrou que teve uma maior eficiência também no controle de picão preto, de caruru. Aí o Bruno, durante o seu mestrado, doutorado, ele conseguiu ver também um bom controle de espécies de difícil controle, como é o caso do capim amargoso, que é um controle, você vê que a atrazina convencional praticamente não controla. Usando a nanatrazina conseguiu-se controlar essa planta de difícil controle, que é o capim amargoso. Também testamos em pré-emergência, ou seja, aplicando no solo antes da planta emergir, né? E a gente conseguiu, isso aqui foi uma parte do IC da Ana Cristina, né, aluna na época ela estava na graduação em agronomia, e vocês podem ver a mortalidade, né, olha, você teve uma mortalidade de quase 100% da nanoatrazina, e mesmo diluindo 10 vezes, se manteve essa mortalidade de quase 100%, ou seja, então esse efeito foi observado no picão também, em pré-emergência, indicando então que a gente poderia, usando a nanoatrazina, colocar a menor quantidade de atrazina no ambiente, sem comprometer a atividade desse herbicida, tá? E para tentar ver se isso realmente funcionava em condições reais, durante o mestrado do Bruno, ele avaliou isso comparando um caso de vegetação e o campo, né? Aqui nesse caso, ele usou como modelo a nabiça, tá? Uma espécie daninha nabiça, e ele mediu aqui a atividade, a inibição do fotossistema 2, o quanto o fotossistema 2 foi inibido pela nanoatrazina aqui em verde e a atrazina convencional em laranja, né? E vocês podem ver na cagitação, né, um maior efeito aqui nessas duas doses, 200 e 1.000 da nanoatrazina, e no campo isso ficou ainda mais evidente. Então, no campo, mesmo na situação de campo, né, foi feita na fazenda escola aqui da UEL,
a nanoatrazina, a diferença entre a nanoatrazina e a atrazina convencional ficou ainda maior, né, mostrando que esse ganho da nanoencapsulação acontece também em situações reais de campo, né, e para entender isso, a gente também trabalhou muito a questão do mecanismo, né, o que está acontecendo, por que aumenta tanto essa atividade herbicida, né, então a gente teve uma parceria com a Vanessa, né, o professor Valdemar, os parceiros lá do Sena, né, lá de Piracicaba, usando a atrazina radioativa, com carbono 14, que permite, então, você traçar o ativo na planta, né? E o que foi bem interessante observar é que quando a gente usou a atrazina convencional, sem ser nano, 8 horas após o tratamento das folhas, só 18% do herbicida que havia sido absorvido. A gente pode ver a radiografia aqui. Mas quando se utilizava a nanoatrazina, a absorção foi para 62% em 8 horas, ou seja, a nanoatrazina, na forma nano, houve uma absorção muito maior e muito mais rápida do herbicida pelas folhas em relação à formulação comercial, né? Isso a gente pode ver isso também ao longo de todo o tempo, essa maior absorção. E também, outra coisa interessante, a gente também tem marcado a nano, né? Usando sondas fluorescentes para marcar a nanopartícula. Então, a gente consegue, com carbono 14, ir traçando a atrazina, o herbicida, e com a sonda fluorescente, marcar a nanopartícula. Né? Aqui foi um trabalho em parceria com a professora Juliana, da Unicamp, a Aline, e foi possível ver a marcação, né, aqui em verde, da nanopartícula, nos estômatos, né, então indicando que ela estava sendo absorvida pelos estômatos, e conseguia ver também no mesofilo a presença da nano no mesofilo, nos vasos, nos tecidos vasculares da folha, indicando, ou seja, a nano, ela entra, né, então a nano não fica só na superfície, ela entra na folha, e aí a hipótese que a gente criou, né, foi que quando a gente usa a atrazina convencional, a atrazina é muito hidrofóbica, né? Para ela entrar na folha, ela tem que atravessar a cutícula, a epiderme e entrar por difusão na folha lentamente. Por isso, isso torna a absorção muito lenta e acaba, então, tendo um efeito pior, né? Com a nanopartícula, como a nanopartícula tem carga, ela é hidrofílica, ela consegue entrar pelos estômatos, que é uma via hidrofílica. Então, com isso, você consegue entrar o pacote de uma vez pelo estômago e liberar essa nano de forma bastante rápida dentro da folha, e com isso levar esse efeito bem melhor, né, e reduzindo a contaminação do ambiente pelo herbicida, tá? Então, e também outra coisa que a gente testou também, aqui já no mestrado da Ana Cristina aqui na UEL, a gente também tentou entender essa interação na raiz, né, quando se aplica, como que é a interação dessa nanopartícula com a raiz. Nesse caso, a Ana, ela usou a atrazina marcada, a nanopartícula marcada com uma sonda vermelha, né, a rodamina, e foi possível ver, né, que a nano entrava, né, a gente conseguia ver essa nano, então, dentro dos tecidos da raiz, né, a gente consegue identificar ela na raiz, e mesmo aplicando na raiz, a gente consegue ver 1 hora depois da aplicação, essa nano chegar lá na folha. A gente consegue, isso aqui já é uma imagem da folha, mostrando que essa nanopartícula é absorvida na raiz e ela é translocada até a folha. E com isso, resultou em níveis bem maiores. Nesse caso aqui foi feita a dosagem de atrazina, né, na raiz e na folha. Vocês podem ver que em alguns tempos aqui, a nano, né, que é em rosa, resultou em maiores níveis de atrazina dentro da raiz e também dentro da folha em relação à atrazina convencional, ou seja, a nanoencapsulação da atrazina melhorou muito a entrega, a absorção, a entrega desse herbicida nos tecidos-alvo. E a partir daí, né, em parceria também, seguindo a parceria com o Leonardo, eles começaram a testar, a gente começou a testar outros tipos, né, variações dessas nanopartículas, ver como que você variando essa nanopartícula, você pode alterar a entrega desse herbicida. Nesse caso aqui, nós usamos eles usaram a cobertura com quitosana, né, então, eles pegaram a PCL, a nano de PCL, que teria carga negativa, e colocaram por fora, né, a quitosana. Então, assim, a nano PCL, ela tem aqui um potencial zeta negativo, né, menos 30, né, bem negativo, e ao cobrir com quitosana, ela passa a ter uma carga positiva. Então, isso altera a interação com a planta, né? E aí o Bruno, no seu doutorado, ele estudou isso, né? Como é que seria o controle pós-emergência, como isso alteraria o controle de uma planta daninha, no caso também o picão preto, né? E ele conseguiu ver aqui, né, que a nanoencapsula, o recobrimento de quitosana melhorou ainda mais, melhorou o controle dessa planta daninha, né? Vejam que numa dose de 1.000, né, você vê um controle melhor da coberta com quitosana em relação a que recebeu só
que tinha só a PCL, né? E olhando a atividade fotossistema 2, né, a inibição da atividade fotossistema 2, a gente consegue ver realmente que essa inibição, né, a nanoatrazina de PCL sozinho, a nanoatrazina de PCL com recobrimento de quitosana levou a maiores inibições em relação às outras formulações, né? E também, né, foram testados também nanopartículas de zeína, né, usando outro polímero, nesse caso a zeína, né, foi testado em pré-emergência contra a mostarda, né, vocês podem ver, né, aqui a mortalidade, né, aqui do controle, aqui seria a zeína vazia, né, a zeína sem a nanopartícula de zeína sem o ativo, né, não teve nenhuma mortalidade, e aqui é interessante você ver que a atrazina, se você usar a atrazina na dose cheia, né, na dose de 2.000 gramas por hectare, o controle total, né, aqui também da nanoatrazina também na dose cheia, mas a gente conseguiu diluir em 80 vezes, quando a gente diluiu em 80 vezes, a gente conseguiu ver ainda a nanoatrazina com zeínas protegendo, tendo um efeito protetor, tendo esse efeito de mortalidade 100%, né, enquanto que a convencional diluindo em 80 vezes perde totalmente o efeito, ou seja, nesse caso a gente reduziu a dose em 80 vezes, mantendo a atividade herbicida pré-emergência, usando essa nano de zeína, né. Então, ultimamente nós temos testado, né, vários trabalhos, né, a gente está seguindo trabalhos nessa linha, testando essas diferentes formulações, né, tentar relacionar o efeito que a gente está observando com as características da formulação e as características da planta, né, e também testando a encapsulação de outros herbicidas também, né, outros herbicidas que podem ser até mais interessantes do que a atrazina, mas o bom da atrazina é que ela é um modelo bem interessante, somente devido a essa facilidade de medir a atividade do fotossistema 2, né, e uma abordagem que a gente está testando agora, no mestrado agora do Zé Flávio, que está sendo bem interessante, que foi a ideia de misturar, de você combinar a atrazina, a nanoatrazina com a atrazina convencional. Nesse caso aqui, ele usou uma planta que é super difícil de controlar, que é a buva, né, a coniza. Vejam aqui é o controle, né, a atrazina, a dose normal de atrazina, que seria 2.000, né, a convencional, ele usou a dose de 1.000, ou seja, reduziu pela metade a dose de atrazina aplicada, e aqui ele misturou, então ele pegou a convencional e misturou 50 gramas por hectare, ou seja, uma dose extremamente baixa da atrazina, da nanoatrazina com zeína, e levou ao controle total da buva, né, tanto a dose de 50, de 100, de 200, né, e aqui seria a nanoatrazina nessas doses baixas. Então parece que, você vê que na dose, a nanoatrazina sozinha, nessa dose super baixa, não chegou a ter teve um efeito herbicida melhor do que a convencional, mas quando você mistura as duas, né, você pega então metade da convencional e põe um pouquinho só da nano, você tem esse efeito sinérgico muito interessante. Então, a gente está tentando agora aí no mestrado do Zé Flávio, a gente tentar entender melhor o que está acontecendo, por que tem esse efeito sinérgico, né, tentar entender os mecanismos envolvidos, e ele vai testar isso no campo também, vamos ver no campo se esse resultado se repete, tá bom? Então, comentei agora de herbicida, né, a atividade de herbicida. Eu cheguei a testar alguma coisa também junto com o pessoal lá do Leonardo Fraceto, né, algumas nanopartículas pensando no controle de insetos, né. Um exemplo aqui que eu testei no trabalho foi da Mônica aqui, que a gente testou a nanodizeína encapsulando o óleo de nim, né, que seria um inseticida botânico. Nesse caso é interessante porque esses inseticidas botânicos têm um efeito bem interessante, né, só que eles são muito voláteis, degradam muito fácil, né, então com a nano encapsulação ele diminui a degradação, melhora a entrega para a planta, né, e no caso aqui eu testei ele para ver se essa nano, nessa forma, se ele teria toxicidade para a planta, se ele não teria nenhuma toxicidade, né, então foi alguns trabalhos que a gente fez aqui também. E também a gente testou alguma coisa, junto com já com a professora, a Medea Seabra, lá da Federal da ABC, né, que foi ao longo do doutorado do Diego, aqui na UEL, a gente testou nanopartículas de quitosana contendo de íons cobre, pensando na atividade fungicida, né, então, aqui no café, né, ele fez esse trabalho no café, né, para tentar controlar a ferrugem do cafeeiro, utilizando a nanopartícula de quitosana com cobre, ao invés de usar o cobre livre, né, teve resultados também bastante interessantes. E ainda sobre essa formulação de quitosana com cobre, a gente também testou ela como nanofertilizante, né, usar a quitosana para entregar um micronutriente para a planta de forma foliar, né. Só comentar um pouco desses resultados, que são bem interessantes, né, nesse caso, então, foi a aplicação foliar das nanopartículas de quitosana com íons cobre em plantas de trigo, né, aplicação foliar. Isso foi uma parte do TCC do Lucas aqui,
da agronomia, né? E foi bem interessante que a gente observou um aumento de massa, tanto aqui de raiz, ó, esse tratamento, né, com a nanoquitosana com cobre, levou a um maior aumento um aumento da massa de raiz, da massa de parte aérea das plantas de trigo, né? Melhor do que o cobre sozinho, do que o cobre livre. E ele foi mais eficiente também em aumentar o teor de cobre na folha, né? Veja que o teor de cobre na folha, quando o cobre estava nanoencapsulado, né, que são essas duas condições aqui, ficou maior do que o cobre livre, né? Então, ou seja, a nanoencapsulação do cobre favoreceu a entrega dele para a folha, e levando ao aumento de massa de raiz, de parte aérea, e também ao aumento aqui da fotossíntese, né? Aumentou a fotossíntese líquida da planta. E uma coisa bem legal que a gente viu aqui também, que tá certo, tá bom, estou tratando com cobre, eu espero que aumente o teor de cobre mesmo. Só que a gente viu também uma relação positiva com vários outros nutrientes, né? Aqui é uma PCA, né? Que a gente analisou o nível pelo ICP-MS, né? A composição nutricional das folhas de trigo, não só o cobre, né? O tratamento com a nano de cobre, não só foi relacionado positivamente com o teor de cobre na folha, mas também com macronutrientes, ó, com potássio, com cálcio, com magnésio, né? Ou seja, então esse tratamento de cobre, da quitosana com cobre, favoreceu a nutrição, né, a questão nutricional da planta, como não só do cobre, mas de outros nutrientes também. Muito talvez porque a quitosana pode favorecer a translocação de nutrientes da planta, né, esse transporte de nutrientes ao longo da planta. A própria quitosana por si só pode funcionar como se fosse uma esponja, assim, que vai carreando, ajudando a carrear esses íons nos tecidos da planta, levando, né, ao melhor desenvolvimento da planta, melhor fotossíntese. Então, é algo que a gente chegou a trabalhar um pouquinho com nanofertilizante aqui, né, pensando nessa aplicação na adubação foliar. E a gente tem trabalhado muito com regulador de crescimento, tá? Então, a gente tem muito trabalho com reguladores de crescimento, né? Principalmente estou citando aqui a giberelina e o óxido nítrico, tá? Então, e a gente tem testado outros também, né? Por que é interessante, né, pensar em nanoencapsular reguladores de crescimento de plantas, né? Porque essas moléculas, e assim como outros bioestimulantes, né, eles têm um monte de aplicação, né? Só que muitas vezes você aplica esse bioestimulante, esse regulador de crescimento da planta, ele é degradado muito rápido, né? Então, ele é muito sensível à degradação ambiental, de forma que você tem que ficar tratando várias vezes para ter uma certa resposta. Ao usar ele nanoencapsulado, você vai ter nessa liberação controlada, essa proteção contra a degradação. Com isso, você pode tratar menos vezes e ter uma resposta ainda melhor do que a molécula livre, né? Então, nesse contexto, a gente tem trabalhado com vários tipos de nanofertilizantes, lá com o pessoal do Léo, as nanopartículas de quitosana com GA3, com ácido berélico, com a Medeia a gente tem testado aí as nanopartículas de quitosana com doador de óxido nítrico. A gente tem começado a trabalhar agora também com o pessoal do Léo, da Benano, né, o Anderson, o Jones, a Estefânia, né, essas nanopartículas de zeína, ou lignina, ou zeína e lignina, contendo auxina, citocinina, giberelina, os três juntos, né, então pensando na entrega de vários reguladores de crescimento, e também nós temos testado agora também com esse mesmo pessoal, que é o tema aqui da tese de doutorado da Janaína, é o uso de nanopartículas de zeína, também, ou lignina, para carregar o ácido abscísico, né, que o ácido abscísico é um hormônio que tem papel importante na proteção contra estresses abióticos, mas que é muito caro, tem um custo alto e se degrada muito fácil, né? Então, a ideia é tentar usar nano para melhorar a entrega dele, né? E viabilizar a aplicação desse regulador de crescimento, né? Sempre visando um aumento de produtividade e uma melhor resposta a estresses de uma forma sustentável. Vou comentar um pouquinho mais aqui sobre a giberelina e o óxido nítrico, o qual a gente tem mais, né, tá mais avançado, já trabalha há mais tempo, tá? Esses aqui nós estamos mais começando agora, né? E a gente tem usado muito, usando o regulador de crescimento, o que a gente chama de nanoprime de sementes, né? A ideia, então, seria fazer um prime de sementes usando nanomaterial. Então, usar diferentes tipos de nanopartículas para tratar a semente. Então, a ideia é você colocar essa nano em contato com a semente, você tem a absorção dela desses nanomateriais, né, pela semente, e de aumento de umidade da semente, mas sem a semente germinar, depois a gente seca a semente, então isso seria o prime, né, e isso leva a efeitos, né, esse prime, a gente seria preparo, né, leva a semente a um estado preparado, que a gente chama, né, a exposição da semente ali durante a fase 1, fase 2 da germinação a essas nanopartículas, favorece a indução de mecanismos de defesa contra estresses bióticos, abióticos, várias respostas moleculares, altera a interação da planta com a microbiota, né, a planta que germina, ela pode passar a recrutar uma microbiota mais benéfica, levando então a uma melhoria da qualidade e da produção
do vegetal, né? E aí tem várias, essas sementes que sofreram, né, esse nanoprime, né? Ele pode ter um papel importante para melhorar a armazenamento de sementes, melhorar o estabelecimento, né, a germinação e o estabelecimento das plantas, a resistência a estresses, e com isso aumentar a produção e a sustentabilidade. E a gente tem usado muito isso pensando em estresses, né? Porque a gente tem visto que esse nanopriming, ele aumenta nível de antioxidante, aumenta nível de hormônio de defesa, melhora a absorção de nutrientes e evita a absorção de íons tóxicos, então podendo aumentar a resistência de plantas a diferentes estresses abióticos. Então, no caso da nanogibberellina, ela já tinha sido desenvolvida pelo Anderson, lá do Léo, né, durante o doutorado dele, né, e ele já tinha testado isso lá nos primeiros trabalhos, né, com feijão, né, que o tratamento de semente melhorava o desenvolvimento da planta, né, tinha um aumento de área foliar, uma melhor germinação do feijão, aceleração da germinação do feijão, e uma coisa bem legal que ele observou já em tomate, né, esse foi um trabalho que ele fez em tomate, que ele tratou a semente de tomate com a nanogibberellina, e ele observou lá no final do ciclo um aumento da produtividade, né? Houve tanto a nano, esse caso de alginato quitosana com GA3, quanto a de quitosana TPP com GA3, dobrou a produtividade. Isso numa situação de campo, né, numa situação real, né? Mostrando um efeito de longo prazo desse priming aqui na cultura do tomate. E agora, né, no ano passado, esse ano, eu estou com uma aluna, a Janaína, aqui no seu doutorado, ela viu um efeito na qualidade do tomate também, do fruto, né? A gente pode ver que o tratamento, tanto com a nano, quitosana, alginato, sem a gibberellina e com a gibberellina, aumentar o Brix desse tomate, os sólidos solúveis do tomate. Então, ou seja, não só tem esse aumento de produtividade que o Anderson viu, mas pode aumentar também a qualidade do fruto dos tomates obtidos, né? E durante também um outro aluno, né, o Bruno, junto com o Diego aí, eles testaram esse efeito do prime de semente de tomate na resistência à seca. E um resultado bem impressionante que foi observado, que esse tratamento de semente com a nanogibberellina, que é aqui o que está azul escuro, a planta que né, a planta que germinou de uma semente que sofreu esse prime, ela teve menor perda de água durante o déficit hídrico. E com isso ela demorou mais a murchar, né? Aqui é a foto da controle, a gibberellina livre, a nanogibberellina, ela retardou, ela perdeu menos água e retardou os sintomas de murcha durante o déficit hídrico, né? Então agora a gente está tentando entender, né, que o mecanismo de ação, né, que mecanismo, né, leva a esses efeitos de longo prazo, né? Será que é alterações epigenéticas, né, algo interessante ser observado, ou tem a ver com um efeito na microbiota do solo, né? Então o próprio Anderson chegou a fazer um pós-doc na França, em que ele observou algo nesse sentido, né, que a semente, ao sofrer esse priming, altera o perfil de exudados da raiz, né? Então a raiz passa a recrutar, a chamar uma microbiota benéfica, justamente que vai ser importante para se proteger de situações desfavoráveis, né? Então, ou seja, esse prime cria uma situação como se fosse um sinal para a planta que a vida vai ser difícil, vamos ter uma vida difícil, então ela já passa a desenvolver mecanismos para já se preparar para essa vida difícil, tendo efeitos, então, de longo prazo, tá? Então, é uma formulação bem interessante essa de gibberellina, tá? E também eu tenho trabalhado muito com óxido nítrico, né? O óxido nítrico, na verdade, a minha formação, né? Desde a minha iniciação científica, eu comecei a trabalhar eu entrei na Unicamp em 2002. Em 2002 já comecei a trabalhar com a iniciação científica com a professora Ione Salgado, né? Que era uma das pioneiras aí de óxido nítrico, no estudo do óxido nítrico em plantas no mundo, né? E o óxido nítrico foi o quê? Em 97, 98, os primeiros trabalhos mostrando que o óxido nítrico pode atuar com uma molécula sinalizadora em planta, ou seja, traz 20 e poucos anos aí que o ONO é considerado um sinalizador em planta. E desde então ele tem sido mostrado como muito participando de diferentes processos da fisiologia vegetal, né? Quebrando a dormência de sementes, estimulando a germinação, estimulando o desenvolvimento da raiz, né? Controlando o movimento estomático, controlando a simbiose, né? No caso das leguminosas, a formação de nódulos, né? Senescência, amadurecimento, floração e resistência a estresses, né? Resposta a estresses. Só que, apesar dele ter um monte de função em planta, a aplicação dele você não vê muita aplicação dele na agricultura, no reflorestamento, né? Porque ele é um radical livre gasoso, né? Então, se ele é gasoso, é difícil tratar com gás, então o pessoal usa doadores de óxido nítrico, doadores de NO. Por exemplo, os S-nitrosotióis. Então, os S-nitrosotióis têm esse grupo, né? O enxofre e o NO, o SNO, né? São moléculas que se decompõem espontaneamente, liberando o NO,
e formando a forma oxidada, né, formando a ponte de sulfeto. Então, eles são muito usados como fornecedores de NO em planta, tá, como doadores de NO, né, aqui é o exemplo do S-nitroso-MSA, mas tem vários outros nitrosotiols que podem ser utilizados. Só que mesmo assim, a aplicação deles é muito escassa em plantas, porque em condições não controladas, essa molécula se degrada muito rápido. Então, se você tem luz, ela se degrada muito rápido. A temperatura alta degrada rápido. Se você põe no solo, onde tem metal, degrada muito rápido. Então, você acaba comprometendo a atividade sinalizadora do NO. E já tinha, né, já há algum tempo, já há trabalhos, né, mostrando que essas nanocápsulas, você encapsular o doador nanoencapsular o doador de óxido nítrico, você tem efeitos benéficos na biomedicina, né? E isso, então, aí, nisso que eu conheci a professora Medea Seabra, da Federal do ABC, que ela já vinha, então, trabalhando com isso para aplicar na medicina, e ela estava né, com esse interesse de testar isso em planta. Será que em planta funcionaria também esse doador de NO nanoencapsulado? E aí nós começamos os primeiros trabalhos juntos, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi o TCC de uma aluna da agronomia, da Bruna, né, em que, então, a Medeia lá, eles prepararam essas nanopartículas de quitosana TPP, contendo doador de óxido nítrico, nesse caso, o S-nitroso-MSA. E ela observava lá que, olha só, a liberação de NO ao longo do tempo, o doador livre libera muito rápido, enquanto o encapsulado vai liberando devagarzinho, de uma forma mais gradual, ou seja, a nanoencapsulação aumentou a meia-vida do NO, né, do doador de NO. E isso a gente observou que melhorava o teor de nitrosotiol nas plantas. Então, o nitrosotiol seria uma reserva de NO que tem dentro dos tecidos vivos, né, dentro de células vivas. Desse caso aqui, vocês podem ver que aqui é a folha de milho, tá? São folhas de milho. O controle, se eu usei o doador de NO sem estar nanoencapsulado, vou chamar ele de livre aqui, não aumenta nitrosotiol. Quando eu uso o doador de NO nanoencapsulado, ele aumentou o teor de nitrosotiols, ou seja, ao usar o doador de NO nanoencapsulado, eu fui mais eficiente em aumentar o teor endógeno de nitrosotiols, que é a reserva de NO que tem dentro das células vegetais. E aí a questão, será que isso aí vai levar a uma maior atividade biológica, vai ter um efeito melhor na planta? Aí nós testamos, então, plantas de milho sob estresse salino, né, com excesso de sal. E medimos aqui a atividade de fotossistema 2, né, o FDFM, o estresse salino, ele diminui a atividade de fotossistema 2, né, usando o doador livre a 50 micromolar, não teve nenhum efeito, usando o doador não encapsulado, a mesma dose, preveniu totalmente o efeito do estresse salino. E a mesma coisa com a clorofila também, né, você pode ver aqui que o doador, o nanoencapsulado a 50 micromolar, protegeu o efeito da salinidade na clorofila, né, numa dose menor do que o doador livre. E aí a gente pode ver pelas plantas, né, que as plantas controle, as fotos, as plantas sob estresse salino, né, todos os sintomas de estresse salino, o doador livre não previne totalmente, mas com o doador nanoencapsulado a gente consegue ver, né, que os sintomas da salinidade são bastante reduzidos. A partir daí, a gente começou a testar isso, né, inclusive esse trabalho, né, do TCC da Bruna, acabou gerando uma patente, né, a gente depositou e já foi aceita já esse pedido de patente da aplicação de nanopartícula de quitosana com doador de NO, né, para proteção de plantas contra estresses, né, e a partir daí a gente começou a testar a aplicação disso em diferentes condições, diferentes estresses. Aqui é do mestrado do Diego, em que ele usou plantas de soja cultivadas em solo contaminado por cobre, né, devido ao uso, muitas vezes o uso intensivo de fungicidas cúpricos, você pode acumular cobre no solo, e o cobre, vocês podem ver que ele inibe muito o desenvolvimento da raiz, né, o crescimento da raiz. Aí, se eu uso o doador de NO livre, não tem efeito nenhum, ainda mais porque o cobre degrada o nitrosotiol, né, então o NO liberado de uma vez não tem efeito nenhum. Usando o doador de NO nanoencapsulado, a gente conseguiu prevenir esse efeito do cobre no crescimento da raiz, a raiz cresceu igualzinha a controle no solo com pouco cobre, né? E isso também vem em parâmetros fisiológicos da planta. Aqui há transporte de elétrons pelo fotossistema 2, né? Então aqui o controle, o cobre diminui inibe um pouco esse processo, o NO livre não faz nada, mas o doador nanoencapsulado protege, né? Então a gente viu isso também em questão nutricional, né, em vários outros parâmetros, trocas gasosas, esse efeito benéfico do doador de NO nanoencapsulado. E também nós temos testado aqui, não só espécies de interesse agrícola, mas também pensando em mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica utilizadas em programas de florestamento, né? Aqui é um exemplo com o Heliocarpus opaianense, uma espécie pioneira, muito usada aqui na região norte do Paraná,
tá? Em que a gente testou a aplicação desse doador de NO nanoencapsulado em melhorar a produção de mudas, né? Pensando que na produção de mudas, elas são colocadas nesse setor de aclimatação, sob sol pleno, a gente queria ver se essa aplicação desse nano-NO poderia melhorar o crescimento dessas mudas, né? E aqui nesse caso a gente pode ver, olha, o doador nanoencapsulado aumentou a área foliar, aumentou o diâmetro do caule, o acúmulo de massa, né? Então permitiu o maior acúmulo de biomassa o maior crescimento dessas plantas sob sol pleno, né? Aumentando, melhorando a qualidade dessas mudas. Isso aqui foi o doutorado da Patrícia, né? E depois a Giovana, durante o seu TCC, durante a sua graduação, ela usou esse mesmo Heliocactus paianensis para testar o efeito da quitosana com NO na proteção contra o déficit hídrico, né? E aí ela aplicou, então, no substrato esse doador de NO nanoencapsulado, e o que ela conseguiu ver, que olha só aqui a planta, né, com doador de NO nanoencapsulado, teve o maior teor de nitrosotiol tanto na raiz quanto na folha em relação ao doador livre, né? Ou seja, a nanoencapsulação permitiu uma melhor entrega do NO e levou a um aumento efetivo do teor de nitrosotiol, né, dos reservatórios de NO, nos tecidos vegetais. E com isso, a gente teve uma resposta muito melhor, né, da planta na situação de déficit hídrico, na situação de seca. Aqui, por exemplo, olha só, é a incidência de pelos na raiz. O único tratamento que aumentou, olha só aqui, a quantidade de pelos na raiz foi o doador de NO nanoencapsulado, tá? Ele aumentou a quantidade de pelos na raiz. E isso, numa situação de déficit hídrico, permite uma melhor absorção de água pela raiz, né? E com isso, olha só, as plantas que receberam doador de NO nanoencapsulado mantiveram o conteúdo relativo de água na folha igual às plantas em capacidade de campo, as plantas bem hidratadas. Enquanto as plantas em déficit hídrico ficaram por volta de 60%, né, de conteúdo de água na folha, a que recebeu o doador de NO nanoencapsulado manteve quase 90% igual à capacidade de campo, enquanto o doador livre ou a nano sem NO não teve nenhum efeito, né? Ou seja, então a planta conseguiu se manter melhor hidratada, e olha que legal, ela conseguiu se manter os estômatos mais abertos, ou seja, ela conseguiu manter essas trocas gasosas mesmo na situação de déficit hídrico, garantindo, então, a maior fotossíntese, né, a maior assimilação de CO2. E isso, né, depois agora no seu mestrado, no seu doutorado, a Giovana continua trabalhando, né, com essa formulação, só que agora está usando o GSNO, que é S-nitroso-glutationa, que é um outro doador de NO. A gente mudou para o GSNO por ele ser o doador de NO que as nossas células, que as células das plantas usam, tá? Então, o S-nitroso-glutationa é o nitrosotiol que as células utilizam para doar NO, tá? Então, a gente passou a usar, seria um doador mais natural, digamos assim, né, mais do que o S-nitroso MSA. Nesse caso, ela fez um experimento com mudas de Cecropia paxtáquia, que é outra espécie pioneira, né, nativa da Mata Atlântica, também em déficit hídrico, e um resultado bem interessante que ela observou foi que as mudas da Cecropia, tratadas com doador de NO nanoencapsulado, elas tinham maior abertura estomática no início da manhã, em relação às plantas em déficit hídrico sem o doador, né? E isso somente no início da manhã, já ao longo do dia ela até fechava mais o estômago, né? Então isso é importante, que a planta consegue, então, manter a captação de CO2, manter a fotossíntese, né? Nessa hora do dia em que está mais fresco, em que a umidade está mais alta, e com isso perder menos água. E aí a gente pode chegar num resultado como esse aqui, né? Em que você tem, então, as plantas de Cecropia, né? Aqui em capacidade de campo, aqui as em déficit hídrico, dá para ver o sintoma de murcha aqui, 4 dias depois de parar a irrigação, você pode ver os sintomas de murcha severa. A nanopartícula sem NO não tem praticamente nenhum efeito, o doador livre, pequeno efeito, mas olha só o doador de NO nanoencapsulado, ele preveniu os efeitos da murcha, né? Ele manteve a planta sem murchar, semelhante à capacidade de campo e mantendo o crescimento da planta, né? Então, esse tratamento propiciou um melhor acúmulo de biomassa pelas plantas, pelas mudas, tá? Mesmo estando em déficit hídrico e sem murchar, né? Então, a gente está tentando entender agora quais mecanismos estão envolvidos nisso, né? A Janaína, que é uma aluna de doutorado aqui, ela está indo para a Austrália agora, para estudar com os pesquisadores da Austrália, tentar entender melhor quais mecanismos, né, hidráulicos aí envolvidos nesse efeito protetor da nano GSNO. Só que uma coisa interessante que a Giovana observou é que esse efeito depende da espécie, tá? Então, tem algumas espécies que não respondem nada ao NO. Então, a gente quer entender, ela está tentando entender, está relacionado com a filogenia, com traços funcionais, é algo que a gente está tentando entender ainda. E outra coisa que a gente tem feito também, né, tem muita coisa que precisa ser feita em relação a esses doadores de NO, tá?
E uma coisa que a gente está tentando entender é a interação deles com a planta, né? Então, no doutorado da Ana Cristina, aqui na UEL, ela conseguiu, né, marcar as nano com rodamina, que é uma sonda vermelha, né, e detectar ao mesmo tempo o NO com o DARF, que é uma sonda verde, e ela conseguiu colocalizar, vocês podem ver aqui, então vocês conseguem, na mesma imagem, ver as dois componentes de onda, depois fazer o merge, né, a mistura dos dois, e deu para ver que tem uma colocalização, né, então vocês podem ficar amarelo, né, principalmente amarelo ficou aqui na região, nessa região mais lateral aqui, né, vocês podem ver nessa região ficou mais amarelo, ou seja, entrou a nano e entrou o NO, né, então você está tendo uma colocalização, está tentando, então, usando isso aí para tentar entender melhor a interação da nano com a planta. E outro desafio também é validar isso em campo, né? A Giovana está com um experimento nesse momento aqui com a Cecrópia, com o jangadeiro, tentando ver se em condições de campo esse efeito é observado e até a questão econômica também, né? A viabilidade econômica dessa tecnologia. O Hugo já fez isso no doutorado dele, ele fez o experimento com o jatobá e com a amburana, né, e teve resultados bem interessantes em campo, né, nesse campo aqui, em que, olha só, o doador de aniona encapsulado aumentou a fotossíntese das duas espécies e reduziu muito a mortalidade. No caso do jatobá, reduziu em 100% a mortalidade das mudas, mostrando, então, um efeito bem promissor dessas formulações para uso em programas de reflorestamento. Tá? E só comentando rapidinho aqui, a gente tem testado também essas nanopartículas de quitosana com NO para priming de sementes, né, que é um trabalho do André, em que ele viu um efeito protetor do milho em alta temperatura, 35 graus, né, vocês podem ver o efeito protetor na alta temperatura e também na baixa temperatura, né, na baixa temperatura, o melhor desenvolvimento de raiz em baixa temperatura. E no doutorado da Beatriz, né, ela terminou o ano passado, esse doutorado dela, ela testou o prime de sementes com doador de quitosana NO no trigo, tá? Em trigo e déficit hídrico. E deu para ver, olha só, a nano NO aumentou a germinação, o comprimento de raiz, incidência de pelo, comprimento dos pelos em relação aos demais tratamentos. E com isso, quando a gente plantou essas mudas, né, semeou as sementes, deixou na casa de vegetação lá por mais de um mês, depois de um mês deu déficit hídrico, a gente conseguiu ver um efeito benéfico, um efeito de longo prazo desse prime de sementes, né? Olha só aqui, também relacionado à maior quantidade de pelos, há uma menor peroxidação lipídica, ou seja, menor dano oxidativo, aumento da constância estomática, ao mesmo tempo em que aumentou o conteúdo relativo de água na folha, o status hídrico da planta. Então, esse tratamento da semente de trigo com essa nanopartícula quitosana com NO levou a um efeito de longo prazo na proteção do trigo contra o estresse hídrico, né? E isso também nós até depositamos também, né, no final do ano passado, um pedido de patente, né, desse tratamento de sementes com esse tipo de nanopartícula, tá? E a gente tem testado também o prime de sementes com espécies nativas, né? Então aqui é um trabalho, por exemplo, da Laura, né, em que ela observou um efeito benéfico na germinação do Heliocarpo paianensis. Então, a gente está usando isso em várias espécies para ver se promove a germinação, se melhora o desenvolvimento da raiz, pensando no desenvolvimento da planta, depois você transplanta da sementeira para o tubete, né? A Thalita está testando também se pode proteger contra danos por embebição. Então, a gente está fazendo vários trabalhos no sentido de ver potenciais aplicações dessas formulações também na produção de mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica. Agora, só para finalizar, então eu falei bastante, né, de nanopartículas poliméricas, né, que a maior parte do nosso trabalho é com nanopartículas poliméricas, e nós estamos testando também outros tipos de nanomateriais, tá? A gente está testando também outros materiais aqui, né, pontos quânticos de carbono, começamos a trabalhar há pouco tempo pontos quânticos de carbono, com nanopartículas metálicas também. Eu quero só falar um pouquinho do que a gente está fazendo com esses outros nanomateriais, né? Então, com os pontos quânticos de carbono, né, a gente tem trabalhado em parceria com os professores Ailton Terezo, o Adriano Siqueira, lá da Federal do Mato Grosso, né? Eles desenvolveram alguns pontos quânticos de carbono, né, os CDOTs, a partir de efluentes, a partir de resíduos da suinocultura, né, e, né, então eles fizeram toda a caracterização desses materiais, e a gente testou aqui em soja, né, foi o TCC da Rafaela, né, da Aira, junto com o Diego aí, a gente observou um efeito benéfico, né, que esses carbondotes, a aplicação foliar desses carbondotes aumentou o acúmulo de biomassa e o crescimento de plantas de soja, tá? Então, um efeito bastante promissor aí em promover o crescimento de plantas. E a gente tem testado também
outros tipos de CDOTs que eles sintetizaram, né? Nesse caso, CDOTs feitos a partir de compostos de carbono e nitrogênio. Aqui foi o TCC da Marina, ela defendeu semana passada o TCC, né? Em que ela testou se esses carbon dots poderia proteger as plantas contra a fotoinibição. Então, ela cultivou as plantas numa situação de pouca luz, depois transferiu elas para um ambiente com muita luz, e aí ela pôde observar, né, a atividade de fotossistema 2, que teve fotoinibição, aqui está o controle, né, e aí você observa que o tratamento com esse carbon dot preveniu, né, levou a um aumento da atividade fotossistema 2, e aí, nesse caso a gente usou um controle, né, um CDOT comercial, que é a arbolina, né, que está disponível no mercado, então ela teve esse mesmo efeito, o CDOT aqui teve o mesmo, sintetizados pelos professores lá, teve o mesmo efeito que a arbolina, mas em outros parâmetros, os CDOTs testados aqui se destacaram, aqui na taxa discriminatória líquida, né, olha só, elas tiveram uma maior taxa discriminatória líquida, até mesmo do que foi mais eficiente que a arbolina, também taxa de crescimento relativo da raiz, da parte aérea, da raiz, né, então esses CDOTs mostraram muito promissores em proteger a planta de soja contra a fotoinibição e também promover o crescimento dessas plantas de soja. E a gente está testando também com algodão, né, a gente começou alguns trabalhos agora com algodão, né, também foi o IC da Marina, junto com o Diego aqui também, né, e teve resultados também bastante promissores, né, no caso do algodão aqui, aí vocês podem ver aqui destacado em azul, né, que você teve uma maior massa seca total com esses CDOTs, né, testados aqui, até melhores do que a arbolina em relação ao controle, maior taxa estimatória líquida, crescimento de parte aérea, crescimento de raiz, então são essas formulações têm se mostrado bastante promissoras aí em promover o crescimento de plantas, em promover a fotossíntese. A nossa ideia agora é tentar entender um pouco mais de mecanismo, testar isso em situação de seca também, a gente quer testar déficit hídrico, ver se protegeria plantas contra o déficit hídrico, e também aplicá-los na produção de mudas florestais, ver se elas poderiam ajudar na rustificação de mudas florestais em viveiro, e assim ter mudas florestais mais resistentes a estresses. E também, só falando rapidinho de metálica, né, a gente tem trabalhado pouco com metálica, né, mas aqui foi um trabalho também do doutorado do Diego, né, em parceria com a Medeia, né, também com a Camila, em que a gente testou, né, o prime de sementes de milho com nanopartículas de óxido de cobre, sintetizadas com ácido ascórbico, né, usando ácido ascórbico como redutor, ou extrato de chá verde. E aí a gente avaliou a germinação do milho sobre déficit hídrico. E deu para ver, somente as de ácido ascórbico, né, que são essas em azul, que ela promoveu um maior aumento de massa, né? Ela levou um aumento da massa das plântulas, né, esse tratamento de sementes. Também ela levou um maior aumento de cobre nas plântulas, e foi legal também que a gente observou somente a nano de ácido ascórbico, que ela aumentou, né, ela foi relacionada com o aumento de vários outros nutrientes, né, então não só o cobre, ela teve um efeito positivo no cobre, mas aumentou, por exemplo, o teor de níquel, de manganês, de magnésio, de fósforo, né, então você vê que o prime de sementes com um nutriente, né, com o cobre, afeta a absorção de outros, né, de outros nutrientes, afeta a remobilização, né, afeta o perfil nutricional da planta, não só daquele nutriente específico que foi aplicado, né? E a gente depois testou isso na proteção contra o déficit hídrico. A gente então pôs a semente para germinar na casa de vegetação, e depois de 24 dias que ela germinou, a gente impôs o déficit hídrico, né? E vocês podem ver aqui é o controle, né? Que já está, você pode ver que está bem murcho, enquanto a que sofreu o déficit, que sofreu o nanoprime com a nano de óxido de cobre, ela se manteve melhor hidratada, né? E aí, olha só, a fotossíntese líquida dela ficou lá em cima, ela manteve a fotossíntese alta, mesmo sob déficit hídrico, né? Manteve a condutância tomática, então um efeito bastante promissor desse tratamento de sementes com essas nanopartículas em gerar uma resposta, né? Maior resistência à seca e possivelmente a outros estresses abióticos. E a gente tem testado também aqui, a gente começou a testar há pouco tempo, né? Tem parceria também com a Medeia e com o professor Simone Quaranta, lá da Itália, a gente está testando também nanopartículas sintetizadas a partir de resíduos da mineração, né? Então, esse pesquisador da Itália, o Simone Quaranta, ele tem feito, né, essas nanopartículas de manganês a partir de rejeitos da mineração, e a gente tem um efeito muito interessante na germinação do trigo, né, que é o controle, veja, em doses bem baixas, como 0,5 micrograma por ml, a gente teve um efeito acelerou bastante a germinação, né? Então a gente está tentando, a ideia nossa é tentar, né, testar diferentes tipos de nanopartículas, né,
metálicas também, ou de outros elementos como selênio, silício, né? E tentar entender também o mecanismo fisiológico envolvido, né? O que está relacionado com esse efeito, né? E como que essas nanopartículas interagem com as sementes, é algo que a gente está tentando entender também, utilizando outras técnicas disponíveis. Tá? Então, só para fechar, né? Então, essa aqui eu te dar essa ideia geral do que a gente tem trabalhado com nanotecnologia aqui no laboratório na UEL, né? Mas tem, né, a gente tem visto, então, essa aplicação mais eficiente, né? Que tenha, a gente consegue pôr menor dose, maior eficácia, proteção contra estresse, redução de efeitos de perdas ambientais, né? Melhor interação, liberação controlada, né? Então a gente tem visto muito isso, mas tem muito desafio, acho que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Pensando assim, né? Na questão de escalabilidade, né? De aumentar em escala, viabilidade econômica, sociedade, aceitação social, questão ambiental também, né? Como que seria, né, o efeito disso no ambiente, né? Isso no INCT, então tem vários pesquisadores trabalhando com isso, né? Então no INCT a gente tem um grupo aí de 40 pesquisadores aí de várias instituições do Brasil que está focando em diferentes aspectos para, né, tentar, né, resolver essas questões, né, e tentar entender melhor como que essa tecnologia pode realmente impactar positivamente tanto a agricultura quanto a restauração florestal, tá bom? Então, eu vou agradecer aqui só as agentes de fomento, né, acho que nem vou agradecer todas as pessoas, que seriam tantos que correria o risco de esquecer alguém, né, então quero só agradecer as diferentes agências de fomento, e agradecer a todos vocês pela atenção, né, aqui está aqui meu contato, quem quiser entrar em contato, e também queria só deixar aqui o site de algum desses projetos, né, os sites do Restore, do NAP Biodiversidade, do INCT, e o site do laboratório também, né, para quem tiver interesse pode entrar aí para pegar mais informação, tá bom? Obrigado pela atenção. Sensacional, Halley. Muito resultado, muita colaboração, muito legal mesmo. Nós aqui estamos trabalhando também com carbon dots, principalmente com arroz e feijão. Então a gente tem... Pena que você não vai no congresso, senão a gente ia conversar que bastante. pena, né? Mas podemos conversar mesmo assim, né? Acho que bem legal. Claro, né? Marcar um meet outra hora para a gente conversar especificamente sobre algum... Vamos colaborar, né, Halley? Não, porque o CEDOTS, né, é uma coisa que a gente começou a trabalhar há pouco tempo, né, faz o quê? Uns 2, 3 anos, até por causa dessa parceria com o professor Ailton e o Adriano do Mato Grosso, que a gente começou a trabalhar com essa formulação, né, e tem se mostrado muito promissoras, assim, né, são duas formulações bem promissoras, e a gente está começando a tentar entender melhor, até entender a questão também de mecanismo, né, então é um tema que nos interessa bastante, até a professora Medea também está começando a trabalhar também com esses CEDOTs, acho que é uma formulação, assim, bem promissora, assim, acho que tem muito a ser feito. Né? A gente está começando a trabalhar também com o pessoal, com a professora Ana Champ, também da Federal do ABC, ela trabalha já com nanografeno, né, com nanografeno também, ela tem trabalhado tratamento de semente, a gente vai começar a mexer com alguma coisa disso também, né, então a gente está começando a entrar um pouco agora nesses nano de carbono. Eu achei incrível que tu tá cobrindo praticamente todos os tipos de nanopartículas que a gente tem aí, né? Aqui o meu grupo está bem focado nos carbon dots mesmo, mas é um mundo à parte, né? Se a gente for para cada um é uma, viu? Cada um é uma forma. Muito legal, muito legal. A gente tem perguntas no chat, deixa eu ver. No chat, não. A Isabelle está perguntando se existem formulações comerciais de nanopartículas para resistência à seca. Ah, isso aí. Então, hoje tem a arbolina, né? A arbolina, ela é aplicada, né? Que seria um tipo de CEDOT, né? Que é disponível no mercado, que uma das aplicações é seca, de produção de crescimento e proteção contra estresses abióticos, né? Seria um carbon dot, né? Que eu conheça é só essa. Não sei, Raul, se você conhece alguma outra que... Tem pouco produto à base de nano no mercado, né? Eu também não conheço outro. Mas vou te dizer uma coisa. Eu adoro quando tu fala na apresentação que teve um efeito melhor do que a arbolina. Porque é isso que a gente busca aqui também no nosso... Sim, tentar melhorar, né? Exatamente, a gente também usa a arbolina como um controle positivo e algumas coisas a gente consegue ver que tem um efeito melhor do que um produto que já está no mercado. Ou seja, sim, a gente está trabalhando com uma coisa que realmente é promissora.
né? Sim. Um material que é promissor. É. Vai, Gustavo. Tá, não, tu quer perguntar aqui mais perto ou tu liga o... Não, então vem, chega um pouquinho aqui mais perto, só para ter certeza que vai escutar bem. Oi, Raleigh. E aí, Gustavo, tudo bom? Como o Raul falou, muito bacana, assim, eu acho que o seu trabalho mostra, de fato, a eficácia, quer dizer, que esses nanoencapsulamentos, eles aumentam a eficácia de várias coisas, ponto. Então, isso aí acho que está bem definido, né? E, pelo que eu entendi, isso tem a ver com a questão de liberação lenta, de facilitar a penetração. E a questão da interação, né? Essa questão de muitas vezes permitir uma entrada via estômago que o produto sozinho não teria, proteger contra a degradação, Agora, assim, uma coisa que me chamou a atenção, não só do que você apresentou várias coisas, outros trabalhos que eu, agora não trabalho com isso, mas me chama a atenção o seguinte, você deu vários exemplos, né, capsulando cobre, óxido nítrico, CDOT, etc. E todos eles têm efeito. Todos eles têm efeito prime, todos eles aumentam o crescimento. Então, assim, o que está realmente acontecendo? Né? Porque, veja bem, você está entregando coisas completamente diferentes, tendo os mesmos resultados. Então, assim, tem alguma coisa interessante. Quer dizer, principalmente no Prime, viu? Principalmente no Prime ali. Porque no Prime você vê que o pessoal testa coisa muito diferente e o resultado meio que converge para a mesma coisa, sabe? Por isso que eu estava achando interessante, assim, porque dá a impressão que alguma coisa, independente do que é entregue, tem um efeito. Né? Então, assim, na verdade, esses trabalhos têm mostrado que tem uma relação da nanoencapsulamento com algum efeito fisiológico, né? O que está acontecendo? Essa que é a questão que eu queria te colocar. Aí você coloca em vários pontos, assim, eu quero encontrar os mecanismos, tá? O que você realmente está querendo encontrar? O que você está chamando de mecanismo, por exemplo, o óxido nítrico? Você quer encontrar um mecanismo, porque assim, o óxido nítrico, você sabe muito melhor que ele é mais um sinalizador. Então, ele está sinalizando o quê? O que você está querendo encontrar? Vou dar um exemplo, então, no caso do óxido nítrico, né? Que esse é um dos que mais me interessa no caso desse do óxido nítrico, vamos dizer assim, né? E no caso do óxido nítrico, igual isso que você falou, a gente observa em vários tratamentos com nano resultados semelhantes. Mas em alguns casos, você tem efeito específico. No caso do óxido nítrico ali, no óxido nítrico tem muito efeito que é do óxido nítrico, relacionado com o óxido nítrico, né? Aí o que a gente está tentando, por exemplo, até essa parceria com a Austrália, que a Janaína vai fazer o sanduíche lá agora, é justamente para tentar entender assim, como é que isso está mexendo com a hidráulica da planta. Como é que ela está mexendo com a sinalização do estômago. Então, a gente vai ter um cara lá, vai trabalhar com um cara lá que mexe com essa parte de sinalização do estômago, né? E também com a parte de hidráulica. Então, será que está diminuindo embolia? Será que está diminuindo alguma questão da hidráulica da planta? Pensando até na condutividade hidráulica da raiz, esse aumento de pelo ali, né? O fato de ter mais pelo, de ter pelo maior, isso está melhorando a absorção de água na raiz e isso que está levando ao efeito, né, da condutividade hidráulica da planta, da hidráulica da planta como um todo. Então, essa é uma das coisas que a gente quer ver. Outra coisa é relacionada à microbiota. Parece ter muita coisa de nano. Isso a gente até teve um evento no Chile agora, e isso pesquisadores do México, do Chile, a gente falando a mesma coisa, que parece ter alguma coisa relacionada com a microbiota, de a nano melhorar o recrutamento da microbiota e o efeito ser devido à microbiota. Então, essa é uma coisa que a gente está querendo fazer alguma coisa de microbioma, avançar um pouco mais nisso, de quanto que o efeito da nano pode ser relacionado à microbiota associada, sabe? É algo também que a gente está interessado. E... Não o efeito da nano, o efeito indireto. Indireto. Isso, indireto. Metabolismo e muda a composição de exudato. Isso é que vai causar uma interação, uma modificação na interação com o microbiota, certo? Essa é uma hipótese, Não, eu digo assim, continua uma relação de causa e efeito muito distante. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a questão é assim, o meio do caminho. Assim, tem bastante coisa para entender. Bastante coisa para entender no meio do caminho. Tá. Não, só essa é a impressão que eu tinha. Só queria que você me confirmasse isso. Mas legal. Mas é bem isso mesmo. É super promissor. E assim, as empresas estão tendo interesse na encapsulação? Empresas.
Isso é uma coisa que está começando agora. Agora a gente está começando a ver mais interesse de empresas, até para procurar para conversar, interessado na tecnologia. Então é algo também que a gente está começando a observar, assim, sei lá, de um ano para cá, assim, um interesse, né? Depois que foi legal quando a gente depositou a patente, começou a mexer com essa questão de inovação, e aí a gente começou a tentar um pouco isso e eu acho que é um caminho também que é promissor também. Obrigado, Mário. Respondendo aqui, Karen, tudo bem? Oi, tudo bom? Sidney? Tudo bem? Dentro do que o Gustavo estava perguntando, eu desde o início fiquei com uma curiosidade nesse sentido, por exemplo, muitos produtos bioestimulantes, de forma geral, eles têm uma vida útil, um tempo de ação muito curto dentro da planta. Pensando na trazina que tu, exemplo que tu mostrou, a gente poderia pensar, por exemplo, em encapsular um desses compostos que tem a vida útil curta e conseguir aumentar bem a vida útil dele nesse sentido? Com certeza, não. Acho que isso é uma coisa muito promissora, viu? De encapsular bioestimulantes. Não só, eu dei algum exemplo de regulador de crescimento, mas tem vários outros bioestimulantes que essa encapsulação tem o potencial de aumentar a meia-vida, né? Igual a gente tem visto para regulador de crescimento, para hormônio vegetal, isso para outros tipos de bioestimulantes é bastante promissor também, sabe? Eu acho que é uma outra coisa que vale muito a pena também ser testado, outros tipos de bioestimulantes, né? Você recomenda aplicar várias vezes para tentar prolongar o efeito? Imaginou a redução de custo que teria, né? Isso, a ideia é se aplicar menos vezes, justamente. Aí você pode ter uma aplicação mais reduzida, né? Obrigado. Quando a gente fala de carbon dots, ou especificamente da arbolina, normalmente eles recomendam de 3 a 4 aplicações, dependendo da cultura, né? E isso é uma dúvida que a gente sempre tem aqui no laboratório também. A gente está produzindo carbon dots a partir de espirulina, né? Que é uma cianobactéria. E a gente fica sempre com aquela dúvida, assim, quantas aplicações a gente vai fazer? Né? Qual o intervalo? Então, dizem que mais ou menos 15 dias, né, para a gente ter digamos assim, um desaparecimento dos carbon dots dentro do tecido vegetal. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, seria a aplicação. E aí eu queria te perguntar, principalmente nas poliméricas, que as que tu mais foca, qual é o período... Quantas vezes normalmente são aplicadas essas nanopartículas e qual o intervalo entre uma aplicação e outra? Claro, vai variar. Isso varia muito, né? No caso de herbicida, aplica uma vez só, porque já tem um controle e tudo. Mas pensando, por exemplo, na dióxido nítrico, a gente tinha aplicado a cada 10 dias, a gente aplicava no experimento de um mês. A gente aplicava no início, depois de 10 dias, depois aplicava de novo, depois de 20 dias. É um exemplo, né? Então... Já teve caso, já o tratamento de semente, que a gente tratou só na semente e o efeito se teve a maior tempo. Então, só que isso é uma coisa que a gente não testou muito, falar a verdade, a gente não chegou muito para testar. Assim, vamos testar a frequência de aplicação, vamos ver se vão aplicar. E é uma coisa que é importante, né? Como você falou aí, né? Eu acho que, só que muitas vezes a gente acaba não testando tanto isso, mas seria super importante. No caso do Carbon Dot, por exemplo, o que a gente fez? A gente aplicou o Carbon Dot aqui num dia e deixou 10 dias, já pegou os efeitos e desmontou o experimento. Seria interessante deixar um tempo mais longo. Então, o pessoal do Mato Grosso vai montar um campo lá agora. Nós ficamos com essa dúvida. Vamos aplicar o quê? No fim vai aplicar 2 vezes, nesse momento no outro, mas a gente não tem esse dado da cagitação ainda, para ver assim, por quanto tempo dura esse efeito, né? O que a gente acaba fazendo aqui é seguir as recomendações do produto comercial. Isso, nós também. Então, assim, o campo vai acabar sendo assim. Concentração. Isso também. No campo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos seguir, no fim, vamos seguir o que o comercial está falando, né? Mas é algo que teria que ser otimizado para esse em específico, né? Otimizado, exatamente. A questão do nanoprime de sementes ali, que vocês viram um aumento na produção de grãos, né? Somente com o nanoprime, né? Isso é sensacional. É sensacional. Essa aqui é o mais legal do nanoprime, que eu acho. Você gasta muito, o volume é muito pequeno. Você aplica um volume muito pequeno de nano. Até a dificuldade que a gente tem às vezes aqui é para pesar as coisas, assim, porque é muito pouco. E não gera resíduo nenhum, é zero resíduo, porque a gente aplica num volume controlado para a umidade da semente, sei lá, de 10% para 20%. Então ela vai absorver tudo aquilo. Então não sobra resíduo nenhum. Então isso é outra coisa interessante. Então seria um custo baixo e com baixíssimo custo e sem geração de resíduo, né?
E essa questão desses mecanismos de proteção de longo prazo, aí falando desse experimento do nanoprime mesmo, como é que vocês pretendem abordar, como é que vocês pretendem estudar esses mecanismos? Assim? Vocês pensam em fazer alguma análise em grande escala? Então, acho que isso ali precisaria fazer alguma coisa molecular, assim, sabe? Então, procurando alguma parceria da parte de tanto pensar na questão de expressão gênica, até de epigenética ali, sabe? Ali deve envolver alguma coisa epigenética, né? Então, ali vai tanto pelo lado da microbiota, então a ideia nossa é fazer microbioma, ver se há uma mudança na microbiota que é recrutada ali no início do estabelecimento da planta, que se mantém ao longo da vida da planta, e, ao mesmo tempo, talvez ir para esse lado mais molecular, né, de entender tanto de expressão gênica quanto de epigenética, né? Deve ter alguma alteração epigenética que deve permanecer, né? Eu estou trabalhando bastante com a parte de proteômica e começando isso é legal, nossa, seria super legal isso, né? Com a parte metabolômica, então, se tu quiseres... vamos conversar, então. Colabore nessa parte e a gente está... super afim de colaborar. Não, isso seria fantástico, assim, porque é uma coisa que a gente está super... E aqui a gente não tem muito, não é muito meu know-how, digamos assim. A gente não tem muito essa questão de ômicas, assim, é uma coisa que a gente não costuma muito fazer aqui, não tem muito... Não, e na literatura a gente não vê muito essa parte de análise molecular desses trabalhos com nanotecnologia, né? É uma coisa que realmente está faltando, assim. Porque o que acaba muitas vezes é aquilo que o próprio Gustavo falou, né? Acaba que a gente fica muito focado no efeito, tá vendo o efeito, funcionou, protegeu, melhorou a fotossíntese, melhorou aquilo ali, mas o mecanismo molecular ali envolvido ainda está muito, né? Ainda tá muito em aberto, assim. Eu acho que pouca gente tem trabalhado com isso. Você vê até mesmo em grandes revistas, não tem tanto trabalho, né? De ômica, de mecanismo mesmo, né? Eu acho que a gente poderia começar por aí uma colaboração. Com certeza, né? É interessante, talvez até testar tipos de formulações diferentes, né? Tentar essa formulações, até essa questão que o Gustavo falou de convergência de mecanismo, né? Será que formulação, pegar uma metálica, um carbon dot, uma nanoquitosana com NO, será que tudo... Como é que vai ser a resposta que esses diferentes... A resposta é exatamente a mesma, né? Será que converge mesmo? Deve ter algumas especificidades, né? Mas grande parte da resposta deve ser bem similar, né? Temos perguntas aqui, gente? Pedro. Boa tarde. Eu queria saber, assim, se o uso dessa tecnologia de nanopartículas poderia ser útil para usar, por exemplo, alguns hormônios que não são muito acessíveis comercialmente hoje, por exemplo, liamida, com certeza. Ácido jasmônico. E isso aí, você acha que seria um futuro, o uso de nanotecnologia também para essas áreas? Eu acho que é um ponto bem importante, eu acho que é muito potencial, porque às vezes é igual o caso do ABA, por exemplo. O ABA é conhecido em planta, tem um monte de efeito protetor em planta, só que quase não é aplicado justamente porque ele é caro e ele degrada rápido, né? Então a nano tem um potencial enorme de protegê-lo e permitir a aplicação dele. Então isso você pode pensar em ácido jasmônico. Jasmônico, eu acho que já existe um trabalho publicado. Não lembro agora do grupo, que grupo que é, mas que já publicou com ácido jasmônico. Você pode pensar em melatonina, que é uma coisa nova, sei lá, trigolactona, braçinosteroide, enfim. Então você tem uma infinidade aí de hormônios vegetais que com a nano, quem sabe, pode permitir a aplicação deles, né? Braçinosteroide, por exemplo. Braçinosteroide também tem um monte de potencial, só que ele é caro, né? Muito caro, às vezes solubilidade e tal. Com a nano você pode, quem sabe, viabilizar a aplicação dele, né? E fazer de uma forma que o custo fique viável e que ele tenha um efeito melhor também. Eu acho que tem muito potencial. E também poderia ser feito para fungicidas também? Fungicidas, com certeza. Sim, com certeza. Tem bastante coisa com fungicida, viu? Muita gente usando aqui. Aí eu nem falei tanto de fungicida, mas tem bastante trabalho, gente encapsulando fungicida, né? Isso a gente testou aqui só o cobre, né? A gente tem um trabalho aqui que a gente fez com o cobre, de usar cobre com quitosana e tal, já teve um efeito bem interessante. Né? Agora, o Diego mesmo está com trabalho agora, junto com o Euler, que é um aluno de TCC, eles estão testando cobre também, nano, para controlar a ferrugem, nanocobre, para controlar a ferrugem do café. Então, eu acho que não só o cobre, mas outros também, né, orgânicos também, acho que tem potencial, sim, com certeza. Aí vai muita molécula, né? E aí a parte aí você tem que... E isso é uma coisa legal de trabalhar com essa área, né? Acho que o Raul também deve sentir isso, que é o legal de a gente tem que estar junto com o cara da química, com o cara da agronomia, com o cara...
porque se você tentar fazer tudo sozinho é complicado. Então, o legal é essa troca, né? Então, o pessoal muitas vezes vai lá, faz uma nano nova, manda para mim, eu testo na planta, ó, causou toxicidade. Acho que isso aqui que você usou, vamos trocar isso e tal. E aí você vai meio que desenvolvendo junto isso aí, né? E tentando entender, ó, isso aqui funcionou melhor, ó, acho que o melhor é desse tamanho, essa carga, não, é melhor com carga assim, não, é melhor isso aqui. Então, essa troca que você tem de pessoas de diferentes áreas, né? Exatamente. Aqui a gente tem até lá no final. E até lá no final também, só para dar um exemplo, questão da agronomia, né? Quando a gente foi fazer o primeiro campo nosso aqui, com essa nanoatrazina, que foi o mestrado do Bruno, aí ele, o Giliardi, que também é um parceiro nosso, que foi fazer esse campo aqui, tipo, o volume de calda que usou foi uma coisa absurda. Aí a gente, na hora que foi aplicar, você falou, isso aí é inviável, isso aí nunca... Aí nós até meio... Aí agora que eles tiveram essa sacada, vamos tentar misturar um pouquinho dentro da comercial, e aí funcionou. E agora já voltou a ficar viável de novo, né? Mas é legal você ter, assim, todas as etapas, desde quem... E no INCT é bem essa ideia, né? Ter pegar desde quem tá começando, o cara que tá mexendo com a molécula, encapsulando, o químico, tá junto com sabe, eu, biólogo, vendo, testando em planta, com o agrônomo, com o cara da economia, com o pessoal da ecotoxicologia, né? Para tentar realmente ter uma visão completa disso, né? Exatamente. Aqui a gente tem colaboração com químico, com engenheiro de materiais. É isso mesmo. E agrônomos, né? Porque eu sou biólogo, então... bem isso. É bem isso que tu falou mesmo. E já que tu tocou no ponto da economia, eu achei interessante aquele experimento que foi feito, redução de 50% na atrazina, e foi adicionado nanoatrazina numa concentração muito baixa, né? E teve uma eficiência muito alta, assim. Eu queria te perguntar, assim, será que economicamente, o que seria mais viável? Usar só a nanoatrazina, uma dose um pouco mais alta, ou usar 50% da atrazina formulação normal e uma pequena dose de nanoatrazina, assim, economicamente, o que... Eu acho que vai ser mais a mistura. A mistura foi uma coisa bem promissora, né? Isso, na verdade, o Zé Flávio, quando ele começou o mestrado aqui, isso seria até um trabalho meio paralelo, nem era a tese, a dissertação mesmo, depois isso acabou virando, nós focamos na dissertação. Porque acontece o seguinte, se você aplicar só a nano, nesse caso da nanopolimérica, e pensando que a atrazina é um herbicida, você tem que pôr uma dose alta do herbicida. E aí, então, proporcionalmente, vai muita nano junto, muito polímero, e isso aumenta o custo. Então, se você for pensar que eu posso colocar um pouquinho só dela junto e misturar com a convencional, acho que em questão de custo vai reduzir muito. Mas deve ser mais viável. Que é diferente do bioestimulante, do hormônio, porque o hormônio funciona em dose muito baixa. Então, com a nano de NO que a minha ideia me manda, eu diluo ela 100, 1000 vezes. Então, dilui muito, então acaba usando muito pouco de nano. O herbicida, não. O herbicida, você dilui muito pouco. Você dilui 10 vezes só. Aí acaba que o custo sai alto, né? Então, pensando em herbicida, fungicida, inseticida, talvez essa questão da mistura seja mais promissora. Pensando já no regulador de crescimento, que usa em dose baixa, eu acho que aí sozinho ele já não precisa misturar. Aí, provavelmente, só a nano já dá conta. Isso é uma questão importante que a gente deveria trazer mais nos nossos estudos, nossos artigos, né? Talvez uma análise econômica, né? No final do artigo, assim, eu acho que sempre é interessante, mas é muito difícil de fazer, né? É difícil, né? Aí você tem que chamar alguém aí acho que tem que pegar, aí tem que chamar um economista, alguém da área aí para poder fazer, né? Exatamente. E deixa eu fazer minha última pergunta. Quando vocês viram uma diferença na eficiência da nanoatrazina em relação à atrazina, mas uma diferença muito maior no campo do que na casa de vegetação, então, né? E aí, claro, assim, eu fiz alguns trabalhos já comparando campo com casa de vegetação e sempre dá diferença, óbvio. Mas não sei se eu já tinha visto uma diferença tão grande. Então isso foi bem casa de vegetação do campo. Assim, aí eu queria te perguntar o que vocês acham que pode ser o responsável, assim, por então, a gente tem duas hipóteses. Uma, sim, porque a atrazina, como inibidora do fotossistema 2, quanto mais luz você tem, mais ela vai formar uma espécie de oxigênio, vazamento de elétron ali e vai tratar mais. Então, se você for pensar no campo, na vegetação, por mais que tenha pouco sombrite, não sei o quê, você tem menos luz ali. Então, o fato de ter mais luz lá fora, isso aí pode potencializar o efeito da atrazina. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é que, ao mesmo tempo, lá no campo, você tem mais fator, menos controle, que pode fazer a atrazina ir embora. Ou, sei lá, ela pode volatilizar, ela pode escorrer. Então, você tem mais coisa ali que pode atrapalhar a absorção, a entrega dela, né? Então, isso também pode favorecer essa diferença ali também no campo. Essa foi as hipóteses que a gente levantou.
Eu tinha imaginado que seria uma questão de um maior transporte no campo, mas tu está dizendo que talvez seja até menor por causa desses outros fatores aí, então. Ou poderia. De absorção. Pode ser. E ali também no campo, assim, as plantas estavam diferentes também. Se for ver assim, não eram exatamente plantas da mesma idade, necessariamente. As que estavam ali, né? Pode ter também alguma coisa relacionada com a planta, né? Que a gente tratou, né? O campo estava mais heterogêneo, você não tinha todas o mesmo tamanho, igual tinha cagetação, né? Também isso pode explicar também alguma diferença. Mas a questão da iluminação Mas vai ter o metabolismo todo vai estar mais acelerado, né? E no caso, e assim, a atrazina mata como? É justamente isso, inibir o fotossistema 2, aqui, né, começa a vazar elétron e gerar espécie de oxigênio, estresse oxidativo e mata, né? Então, se está comum, quanto mais luz você tem, mais maior o efeito. Maior o efeito, né? E no campo ali... Né? Beleza. Pessoal, mais perguntas? Não? Agradecer. Só agradecer, então? Estava ótimo. Estava ótimo, Riley. Muitíssimo obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, obrigado. Vamos conversar depois sobre essa questão aí das ômicas, hein? Vamos marcar uma conversa aí, que a gente tem bastante coisa tem bastante figurinha para trocar. Sim, E até vale a pena a gente conversar também até com o pessoal, igual esse pessoal do Mato Grosso, o pessoal que está trabalhando com CDOTs, a gente trocar ideia também sobre né, sobre as experiências que a gente está tendo aí com essa formulação. Com certeza. Então, Riley, muitíssimo obrigado pela tua palestra, pela tua disponibilidade de falar aqui para os nossos alunos e professores. Obrigado ao pessoal que veio assistir, obrigado ao pessoal que assistiu via Meet, estava muito, muito legal. E fiquem ligados aí que as Fisiotalks continuam, né? Normalmente 1 vez por mês, 2 por mês, sempre às sextas-feiras, 1h30 da tarde, tá? Então, agradeço muito a presença de vocês. Vou finalizar aqui a gravação. Tá, joia. Obrigado, então. Até mais. Valeu, Riley. Um abração. Muito obrigado. Tchau, tchau.